Irmãos, nessa noite, o tema da mensagem, e o perdão como vai? E o perdão como vai? Então é sobre o perdão, está muito claro. E falar sobre perdão é mexer em feridas, não é? E é um tema que é desafiador, é um tema que para o pregador, porque envolve também o pregador, porque quem é que não já teve aqui ou vivenciou o aspecto de ter que pedir perdão e ter que perdoar? Então, assim, é um tema que mexe muito com a gente, mas é isso mesmo. E nós vamos olhar não pelo aspecto psicológico da coisa, emocional, caráter, das ciências psicológicas, não. É porque nós não temos esse viés, e o púlpito não é para isso. O púlpito é para vermos a ótica da palavra. O que é que a palavra fala sobre o perdão? O que é que a Escritura traz sobre o perdão? Quais os episódios bíblicos que nós temos que podemos tirar lições sobre o perdão? Então, eu estou convencido de que existe perdão por quê? Existe perdão porque nós falhamos, né? Nós falhamos em algum momento. Então existe perdão por causa disso. Graças a Deus, vocês vão entender que nós não somos perfeitos. E ninguém é. Perfeito é Deus. Então, quando falamos esse tema, nós trazemos algo de extrema necessidade e conhecemos então as verdades bíblicas sobre o perdão. Nós vamos ver um vídeo que faz parte da mensagem, certo? Ele é parte integrante da mensagem. Nós vamos ver um vídeo antes de eu poder aqui prosseguir. Você esteja atento, está em inglês, mas está com legenda. Sei que alguns aqui não entendem da língua inglesa, compreendem, mas está a legenda embaixo. Você vai só acompanhando melhor, para não perder assim, nenhum aspecto do vídeo que fala sobre o perdão. Lá em Ruanda, lá na África, né? Experiência de alguém que vivenciou o perdão, teve que perdoar e traz uma lição para nós nessa noite. Está no ponto aí o vídeo? Então, se tiver, já pode lançar aí. Estejamos nós atentos. One of the most remarkable women that I've ever met. Let me tell you her story. Pastor Man Rutelingi, my host, said to me, "Pastor Mark, I want to take you to a woman that is so remarkable that you will be deeply impressed for the rest of your life with her story." Her husband was a pastor. He was brutally murdered, massacred, macheted to death before her eyes. And the story that she will tell you will change your life. So I traveled on rough roads, over ravines, and out to a little African village. As I entered Adele's home, I noted the picture of her pastor husband on the wall. I stood there for a few moments looking at the picture. And then I sat down, and Adele and I made small talk. And then I said, "Adele, I know your husband was brutally killed. Would you like to share his story with me?" And with a tear in her eye and her lips quivering, she began to share that story. And she shared how the rebels came closer and closer to her village. She and her husband fled into a Catholic church. The rebels entered that church. Adele thought there would be sanctuary there. There was not. As the rebels came in, they began screaming for the pastor to stand up. Nobody stood. They continued to scream because they were going to kill all the community leaders first. The pastor stood, and the rebels ran and began to flay at his body with a machete. They struck him again and again and again. And finally, his throat was cut and bleeding. Blood was spurting from his body, and he was breathing his last, praying for those that killed him. Adele began to scream. And in that melee, in that confusion, 45 people were slain, 15 fled. And as Adele told me the story, she pulled back her black hair, and I saw a scar across her forehead and a scar that went deeply into her skull. They ran at her with machetes, and she was left on the floor for dead. She had a large scar on her head, she had scars on her back, her wrist was partially chopped off, and for 3 days, Adele lay among the dead bodies. Her heart was faintly beating. When the townspeople came
to bury the dead. They found Adele lying there. They picked her up in their arms. They bathed her wounds. They brought her to the hospital. By now, the rebel leaders had moved on. It took 3 years, but Adele recovered. And she began to think, I can be a bitter, angry, resentful old woman. But I'm not going to do that. I'm going to go into the prisons and minister healing to the murderers. And so there was one prison not far from her house, and Adele became known as the mother of that prison. She brought in food. She brought in clothing. She ministered lovingly to the prisoners, and she said, Pastor Mark, one day a young man fell at my feet, and he was weeping and kissing my feet. And as I looked down at his face, I saw that he was the young man that rushed with a machete and killed my husband. He was the young man that put this scar in my head. And he looked up and he said, Adele, would you forgive me? I pulled him up and I embraced him, and I said, in the name of Jesus, I'll forgive you. She said, Pastor Mark, my heart was racing, but I knew that Christ had forgiven me and I could forgive him. I began studying the Bible with prisoners, and Lewis came to the Bible studies. And Lewis made a decision that he would follow Jesus and be baptized. But he said, before I'm baptized, I want to stand before the prison publicly and ask you, Adele, for your forgiveness. And the day of his baptism, he stood with Adele and he said, Adele, I brutally murdered your husband. I put a knife mark, a machete scar on your head. Would you forgive me? And she said, before those prisoners, before he was baptized, I forgave him. My son took his father's death so hard. And Lewis said, I want to talk to your son. And my son went to his cell. And Lewis said, I want you to forgive me. Lewis became a model prisoner. The grace of Christ was flowing through his life. He was a new young man. After 3 years, the government let him out of prison for good behavior. But he had no place to live because Lewis had his father and mother murdered in the genocide. And I said, Lewis, you come and I'll adopt you as my son. And for the last couple of years, he has been living in my home. Pastor Mark, would you like to meet Lewis? And I'll tell you, friends, there was a lump in my throat and tears in my eyes, and Lewis walked into the room, and Adele embraced him, and she said, he is my adopted son today. I've thought so many times in my life, maybe I thought I was mistreated. So many times in my life, people have said something, and I've got upset. So many times in my life, people have done a little thing, and I've been angry. And I thought of Adele, how she could reach out in such loving forgiveness. Is there somebody that's hurt you today and wounded you? In the Spirit of Jesus, you too can forgive them. The lesson of Rwanda is the lesson of a nation learning to forgive because Jesus has forgiven them. Esse vídeo, sei que a sua situação não chega a tanto, mas aí mostra que o perdão vai aonde a gente olha com os olhos humanos e sabe das implicações do desafio em poder perdoar. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 12, apenas o versículo 12. Pela manhã, a palavra foi proferida em Mateus e hoje à noite também. Mateus 6:12. E diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos ler todos juntos? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse verso, ele é parte daquela oração modelo de Jesus, em Mateus. Mateus 6 está dentro daquele sermão do monte, que nós falamos pela manhã. Então, esse texto, ele dá base para a nossa pregação nessa noite. E eu gostaria que você deixasse o coração aberto, para que eu possa alcançar o objetivo. Porque se o Senhor não falar nessa noite conosco,
não vai valer a pena a gente estar aqui, irmãos. Então deixe o coração aberto, meu e o seu, para que nesse aspecto, nessa área, nós possamos absorver a palavra pregada. Pode ser que você não tenha nenhuma pendência. E eu pedi a Deus, eu fiz a oração do salmista enquanto buscava essa pregação, buscava essa mensagem. Senhor, passa o teu crivo em mim, sonda o meu coração, vê se há alguma pendência com alguém, porque não vale a pena pregar sobre perdão se eu tenho pendência com alguém, ou se eu tenho alguma pendência contigo, mesmo sendo um pecador redimido. Eu louvo a Deus porque pude analisar para lá, para cá, e eu estou aqui com condições de poder pregar sobre esse tema. Meus irmãos, perdão, e é um primeiro aspecto que nós trazemos, não é algo opcional, tá certo? Facultativo, e você possa dizer, não, eu vou ver se perdoa ou não. Não é algo que está dentro, eu estou falando a crentes, tá certo? Estou falando a pessoas que já são redimidas, alcançadas pela graça de Cristo. Então, nós vamos trabalhar com vocês. Não é algo opcional. Veja o que aqui diz esse texto de Lucas 17, os versículos 3 e 4. Né? Diz assim, acautelai-vos, né? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Então não é algo opcional. Jesus está dizendo, olha, se o teu irmão pecar contra você, te ferir, te magoar, te ofender em alguma coisa, seja por palavras, que nós às vezes somos sim atingidos, por ações, se ele vier 7 vezes, nós sabemos que número 7, quando a gente estuda hermenêutica bíblica, nós sabemos que os números não são ali em vão nas escrituras. Não é a Cabalá que os judeus trabalham, não. É porque nós sabemos que 7 tem um significativo muito grande. 7 é completude, mesmo sendo um número ímpar para nós, não é? Ele é completude, ele dá a ideia de perfeição, é inclusive chamado o número, como se fosse trouxesse a ideia de algo completo. Jesus está dizendo para mim e para você que eu não tenho como reter perdão. Eu não devo reter perdão, não é uma questão opcional. Por quê, irmãos? Porque é muito comum nós escolhermos aquilo que queremos perdoar. É natural. O ser humano, ele é tendencioso a isso. E percebemos que nós montamos então uma escala de valores, e nós vamos ali valorando, e damos ou sim, ou não ao perdão, ou espere. E não nos é dado esse direito enquanto discípulos de Cristo Jesus. Não nos é dado. Eu entendo, preste bem atenção a isso, que perdão é tão sério que a ferida precisa cicatrizar. Porque ninguém é ingênuo para dizer que às vezes da noite para o dia as coisas estejam tudo bem, como se nada acontecesse. Você está entendendo isso? Não é que nós vamos determinar o tempo, mas é que a dor às vezes foi grande, como a de Adele. Será que alguém passou aqui algo semelhante? E nós precisamos processar, porque também nós não somos feitos de ferro, e nós precisamos processar aquilo que aconteceu. Porque, a bem da verdade, irmãos, convenhamos, vê se não é assim. As pessoas que nós não temos intimidade, que nós não chamamos de amigo, nem elas nos têm como amigos, como irmãos em Cristo Jesus, a bem da verdade, irmãos, isso pode ocorrer
mas não nos machuca tanto, não. Não nos machuca. Não, particularmente não me atinge muito. Não. Mas quando vem de pessoas que nós chamamos de irmãos, de pessoas da nossa família, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, gente que nós amamos, aí eu entendo que isso precisa ser processado, mas não retido o perdão. Não retido. Então, questão de perdão não é opção. A verdade bíblica mostra que perdoar não é algo optativo. Eu vou decidir se vou perdoar você. Eu vou decidir. Não, meu irmão. Peço ao Espírito Santo que processe em seu coração a cura, o sarar a ferida, seja se você sofreu e você que foi o autor, você de fato ir sem receio pedir perdão, porque eu inclusive já fiz essa pergunta em algum momento, sentando para trabalhar Bíblia com gente daqui. O que é mais desafiador? É você perdoar ou pedir perdão? Lembram? O que é mais desafiador? É perdoar ou pedir perdão? Se você me dá uma resposta de um ou de outro, eu digo os dois são desafiadores. Os dois. Porque pedir perdão, a gente entende assim, eu vou me rebaixar? Não é assim que se passa na nossa mente? Talvez esse seja o mais desafiador mesmo, humanamente falando. Eu vou me rebaixar? Quem de fato errou foi ele ou ela? E eu vou ter que ir. A Bíblia diz que é você que tem que ir. Você que tanto foi o ofendido como o ofensor, não deve esperar um pelo outro. E também aquele que foi ofendido diz, eu agora vou ficar uns 30 anos. Aí pensando se eu vou perdoar, porque a dor foi muito grande, não deveriam ter feito isso comigo. Então, não é uma questão de opção. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, falando sobre o perdão. E como vai o perdão? Mas há um segundo aspecto, irmãos, em relação ao perdão, é que ele não se apoia apenas em sentimento. A base do perdão pode ter sentimento, mas a base dele, o suporte dele, não é essencialmente sentimento. Por que nós entendemos isso? Porque o sentimento pode até estar envolvido no perdão, mas não existindo o sentimento, a atitude de perdoar deve prevalecer. A atitude, a decisão de perdoar. Por isso que alguém já disse, e bem dito, que perdoar é uma questão de decisão. De decisão. Quando Pedro se aproxima de Jesus buscando testar o limite, não é, do perdão, Jesus o surpreende. Veja que texto de Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você está entendendo? Você já contou quantas vezes você ofendeu? E quantas vezes você já perdoou? A uma pessoa só. A uma pessoa só. Você vai entrar nesse caminho de fazer conta? Porque Pedro estava entendendo assim, que o 7 era dizer, olha, depois de 7, pronto, está o limite aqui. Passou disso, acabou-se. Nem venha mais que não tem perdão. Então, o entendimento era esse, não era 7. E o judeu pensava nisso. Havia um entendimento judaico em relação a isso, e Pedro era judeu. E aí vem Jesus e diz, olha, não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Que se você for bom de matemática, que não é o meu caso, você vai chegar aí a um quantitativo e dizer, certo, quer dizer que 490 é isso? Será que eu tenho que perdoar só isso mesmo?
ou tudo isso? Você vai contar as vezes que você vai perdoar? O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, essa questão de perdão é muito mais séria do que você pensa. Não é uma questão quantitativa. É uma questão de decisão. Porque não envolve sentimento. Porque se for para o sentimento, você não vai ir muito longe, não. Aí é uma questão de você decidir, até para o seu próprio bem, você perdoar. E nós percebemos então, irmãos, que se nos basearmos nos sentimentos, perdoar 7 vezes já é muito. Já é muito para alguns casos. Porque tem gente também que, vamos aqui entender também. Não é? Tem gente que brinca com as coisas e às vezes vem e faz por onde, mas não é por isso que eu vou ter o direito, aliás, de reter o perdão. Se 7 às vezes já é difícil, imagina 70 vezes 7. Você tem que perdoar. Então, gravemos nós em nosso coração. Perdoar não é uma questão de sentimento, tá certo? Apenas. Não é apenas uma questão de sentimento, é de decisão. Assim como também não é uma questão de opção. Mas há um terceiro aspecto em relação ao perdão que eu trago, é que esse perdão não pode ser fingido. Ele não pode ser perdão de boca para fora. E parece que quanto mais próximo, se você for atentar a isso, porque às vezes a gente quer passar a ideia de algo que não ocorreu lá dentro. Queremos até, quem sabe, passar a ideia de que está tudo bem. Mas lá dentro não houve perdão, lá no coração não houve. A ferida ficou aberta. Isso é muito comum no relacionamento marido e mulher, quando há traição. Porque o caso, parece que para a nossa cultura, parece que fica natural o homem trair. Mas quando a mulher trai, isso machuca os brios do homem, machuca mesmo. E nós percebemos então o grande desafio que temos diante de nós. E aí se perdoa, quem sabe ali naquele momento, até um choro, um abraço, não é? Mas lá dentro a ferida não cicatrizou. Eu estou falando nessa noite aqui para alguém que vivenciou isso, que passou por isso, e quem sabe até está passando. Então esse perdão não deve ser fingido. A verdade bíblica que precisamos conhecer é que Deus quer perdão genuíno, verdadeiro, vindo lá do nosso coração. Vindo do nosso coração. Vejamos o texto de Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus estava falando aqui uma parábola, que nós não estamos trazendo o texto todo, o contexto do texto, de alguém que recebeu um grande perdão, mas quando chegou a hora dele exercitar o perdão, ele não perdoou. Então, o que é que o próprio Cristo está dizendo aqui nessa parábola? É que se você foi alvo do perdão, mas você retém perdão, ou você perdoa de boca para fora, algo não genuíno, não verdadeiro, é tão claro o texto e até impactante. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, não haverá também perdão, haverá pendência para você. É grave isso. É grave. Então, é preciso que se tenha um perdão genuíno, verdadeiro. Porque não valerá a pena se assim não for. E aí nós vamos adiante e vamos perceber que isso não significa que as feridas provocadas pelo agressor se curam imediatamente, como eu falei. Nós vamos perceber isso. Significa que a decisão de perdoar deve ser verdadeira. Deve ser verdadeira.
Porque as feridas, elas existem. E nós não devemos tapá-las com as ataduras do fingimento. E como se não ocorreu nada. Ocorreu, dói, machuca, traz implicações, desgaste sim, em âmbitos de relacionamento, sejam eles quais forem. E quanto mais próximo você for da pessoa, e quanto mais você amar, mais dor ainda. E nós percebemos então que esse perdão deve ser verdadeiro. Deve ser verdadeiro. É porque nós vamos crescendo, mas é impressionante, eu já trouxe isso aqui à baila em outro tempo, em outro momento, em outra pregação. E quando nós somos crianças, nós percebemos que a briga que ocorre ali, a discussão por um brinquedo, por outro, facilmente é resolvida. Os pais depois é que ficam brigados, né? Mas para os meninos lá, é resolvido. Eu lembro que no meu tempo, e aqui alguns vivenciou, os pais até chegavam assim, olha, aperta a mão do outro aí, né? Abraça aí o outro, e a gente assim com a cara feia, né? Eu nem tanto, porque, a bem da verdade, a briga não era muito para mim, não. Mas aqui, quem sabe, uns briguentos aqui. E aí, abraça aí o outro, e a gente assim com a cara feia, um com o outro, bicudos. Mas depois passava ali em questões de minutos, estava correndo o quê? Brincando. Foi-se embora. Mas quando a gente vai crescendo, isso aí já não acontece dessa forma. Não resolve com aperto de mão de jeito nenhum. Não resolve só com um abraço. Porque lá dentro existe o ferimento. Mas o que eu estou trazendo aqui para os irmãos em nome de Jesus é que na realidade precisa ser verdadeiro. E quando é verdadeiro, quando é genuíno, a cura, irmãos. A cura acontece. Os laços de irmandade, ou matrimoniais, ou filiais que estão rompidos, eles são reatados. Olha, não tem coisa mais maravilhosa do que o amor restaurado. O amor é lindo, é maravilhoso, mas o amor restaurado, ele é igual ou maior. Como eu já tive o privilégio e a oportunidade de fazer o casamento. Casei, o casal se divorciou, separou não, divorciou. E depois tive a oportunidade de fazer, pastor Flávio, o casamento deles dois. Coisa linda, irmãos. Algo emocionante. Porque nós precisamos entender que isso deve ser genuíno e verdadeiro. Mas nós vamos adiante e vamos entender que perdoar não é esquecer. Você já ouviu alguém falando sobre isso aí, dizendo assim, esqueça, né? Perdoar, esquecer é coisa nenhuma. A gente não esquece, não. A gente esquece a respiração. Eu só vim ver a importância, e você também, com a pandemia agora, que a gente respira tão naturalmente, e depois qualquer dificuldadezinha, vê se não foi assim, que a gente tinha, eu disse, epa, deixa eu fazer logo, deixa eu ver se eu estou respirando bem. Não se preocupava. A gente esquece de que uma noite passou, e tantos livramentos enquanto você estava morto, porque alguém já disse que a gente morre quando dorme. A gente não lembra de nada. É como uma anestesia geral. E depois no outro dia a gente acorda e abre os olhos e a gente está vivo. Essas coisas a gente vai esquecendo do dia a dia. A gente, quem sabe, esquece de que hoje, quando aqui alguns já se alimentaram 3 vezes, e ainda quando chegar depois do culto tem aquele lanchezinho, né? Mas tem gente, você não acredite nisso. Talvez não seja
isso tem sido propagado, mas tem gente que vai dormir hoje com fome. A gente esquece. E eu vi o testemunho, numa dessas congregações que eu passei, olha, todo pastor deveria ter um estágio de 10 anos como eu tive, não digo 10 anos, mas pelo menos um tempo, antes de eu assumir uma igreja como essa, porque como me foi bom. Oh, louvado seja Deus pela vida do pastor Jabes e dos irmãos, de vocês, da igreja, que disse, você tem um chamado, que bem sabia, vai lá primeiro, vai pregar para 6 pessoas, vai pregar para 12, não é? E não esqueço jamais, eu vi um testemunho de um irmão, depois, ele bem estabilizado na empresa, com a família, ele dizer, meus irmãos, doía o meu coração eu ver os meus pais falarem, de que antes eles iam dormir mais cedo, porque o estômago doía e não tinha comida no lugar onde eles moravam. O pai contando, né, a vida pregressa lá. E a gente esquece disso. Mas aquilo que fazem conosco, as dores na alma, os golpes na alma, às vezes não são nem tantos assim, porque nós ficamos melindrosos, não quero minimizar a sua dor, mas às vezes nós ficamos melindrosos e quando vamos pesar as questões, será que elas são tão graves assim mesmo? Comparadas a outras que nós temos visto? De forma que perdoar não é esquecer. Se nós basearmos a nossa decisão de perdoar no fato de esquecermos o ocorrido, nunca iremos perdoar, irmãos. Nunca. Sabe por quê? Porque nosso cérebro, dizem os estudiosos nessa área, grava tudo que ocorre conosco, que grava de forma ainda mais forte na memória fatos que marcaram de alguma forma, por exemplo, quando nós somos agredidos, vilipendiados. Aqui, olha, grava e não esquece. Não esquece. Você pode esquecer outras questões que o próprio cérebro ele vai deletando, mas essas dores, esses golpes na alma, a gente não esquece não. E aí aqui está o grande perigo. Por quê? Porque nós pensamos em algum momento que temos que ficar com isso pelo restante da vida. Quem sabe tem gente aqui que leva isso há anos. Isso o que, pastor? O não perdoar há anos. E nem o pedir perdão há anos. Vai protelando, quem sabe até passa na sua mente dizer, esse ano eu vou conseguir, esse mês eu vou fazer. Não. E aí você vai protelando. Assim é bem provável, irmãos, que nunca esqueçamos uma ofensa recebida. Quem perdoa lembra do fato, mas lembra também que decidiu liberar perdão. Veja o texto de Jeremias que nós trouxemos aí, no capítulo 31, 34, a parte B. Pois perdoarei, diz o Senhor, as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vem e diz ao povo de Israel, diz, olha, eu vou perdoar vocês de tal forma que eu não lembrarei mais. Aí pergunta aos irmãos, e Deus esquece? Deus sofre de amnésia? De doença de Alzheimer? Não, em hipótese alguma. O que ele está dizendo para Israel e diz para mim e para você? Os seus pecados, eu quando perdoo, eu não fico lançando em rosto. Eu esqueço. A ideia de esquecer aqui na língua hebraica não teve outra. Até porque Jeremias faz depois um livro poético, e Jeremias é um livro profético, mas ele traz uma linguagem também
poética dentro da sua profecia e figurada. Deus está dizendo: eu não lanço mais em rosto. Agora aqui para nós, você já disse que perdoou alguém e depois, quando a situação veio à tona parecida, ou veio outra, você lançou em rosto aquilo que você tinha perdoado? O Senhor não faz assim conosco. Louvado seja Deus. Por isso tem gente querendo ser Deus, mas está longe disso, porque não vai conseguir nunca, porque a nossa justiça, ela é baseada nessas questões de que a gente perdoa quando a gente quer, como a gente quer, a quem a gente quer. E a palavra de Deus vem para mim, para você, e diz: não é assim não. Há uma exigência aí muito maior. Interessante, irmãos, notar que essa linguagem poética aqui usada nesse texto, Deus diz que não lembrará mais dos pecados desse povo. Não lembrará mais. E alguém já disse que nós não esquecemos, mas nós lembramos, mas não causa mais dor. Então essa questão de perdoar e esquecer, nós não fazemos coro, mas entendemos que quando de fato eu perdoo, genuinamente eu perdoo, eu lembro, mas não me causa mais dor alguma. Só tenho uma lembrança, e que não vou ficar preso a ela. Mas nós vamos então para um último aspecto que eu trago em relação ao perdão, é que não perdoar, meus irmãos, nos coloca numa situação terrível diante de Deus. Terrível diante de Deus. De todos os aspectos, os outros aspectos, aliás, que eu trouxe, esse é o mais implicante. Esse é o mais sério. Por quê? Porque apesar de todas as verdades bíblicas sobre o perdão, é comum encontrarmos pessoas que ainda assim decidem não perdoar. Não perdoar. E nem pedir perdão. Elas decidem. Ela se enclausura na questão e diz: jamais vou levar para a sepultura. Mas pedir perdão ou perdoar, jamais. E nós lembramos aqui de casos os mais extremos. O caso de Adélia é apenas um. Embora a gente não vê todo dia. Mas lembro muito bem, na década de 80, início da década de 80, por ali. Os de mais tempo, tinha gente que não era nem nascida aqui. Mas aquilo me comoveu em saber que em São Paulo, uma bailarina estava com a filha de colo, assaltantes entram ali naquele banco, e com o choro da criança, um deles se desespera e atira, e mata mãe e filha. São alvejadas. E eu lembro que um programa televisivo, numa rede que tinha muito alcance também, televisivo, tempos depois perguntou ao esposo e pai daquela menina, daquela bebê, e o esposo da bailarina, que tinha sido morta tragicamente ali, o que é que ele sentia? Ele disse: eu sinto muita dor, muita saudade. Como me faz falta, como é terrível. Pedaço de mim se foi, ou aliás dois, não é? Pedaços de mim foram. Mas eu perdoo os que fizeram isso. Aquele homem teve a oportunidade de testemunhar abertamente para todo o Brasil, naquele tempo, que embora a dor, ele estava ali decidindo perdoar aqueles que tinham tirado os seus tesouros humanamente falando. É desafiador, meus irmãos. O grande problema é a situação que essa atitude de não perdoar nos coloca diante de Deus. Veja o texto de Mateus 6, 14 e 15. O próprio Jesus dizendo: porque se perdoardes
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Está ouvindo? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém, olha agora, segura aí. Se porém não perdoardes aos homens, às pessoas, aos ofensores, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é sério, irmãos? É intrigante, mas é muito sério. Porque o reter perdão nos coloca numa situação terrível diante de Deus, porque sem arrodeios, aqui Jesus está dizendo claramente: olha, se você se achar no direito de não perdoar, de reter perdão, eu também não poderei ou não liberarei o perdão a você e as suas orações, inclusive. Elas serão feitas diante de mim com pendências. Com pendências. Por isso que o texto que dá base para isso, para essa mensagem, é muito forte. Na oração do Pai Nosso que nós recitamos, e não há nenhum problema de recitarmos, desde que não seja mecanicamente, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como, irmãos, assim como, tem um peso muito grande. Porque a pergunta vem: como é que você tem perdoado, e se tem perdoado, os que você acha que são seus devedores e que de fato são? De que forma? Assim como perdoamos. Irmãos, é muito sério isso. Porque eu penso até em trazer, botar alguns panos quentes aqui, mas não tem como. Que foi Jesus que disse. Então, cabe a mim aqui colocar que a situação de reter perdão a alguém nos coloca terrivelmente diante de Deus, diante do seu amor e da sua graça. Não estou falando em perda de salvação. Não confunda isso, por favor. Porque qual é o nosso entendimento de salvação? É de que ela é única e exclusivamente pela graça. Mas se você não perdoa, você tem pendências diante de Deus, ali o Espírito Santo vai estar martelando no seu coração. Olha, irmãos, para não ir muito longe, mas só citando um aspecto deste, de não perdoar, ligado à ação dos demônios: opressão ou possessão. Opressão e possessão. Opressão, ela muitas vezes pode ter diversos fatores, mas a possessão, já descobrimos que quando alguém tem um caso de possessão numa família, aquela família, ela tem perdão retido. Porque uma das brechas que nós abrimos para que o próprio Satanás entre é justamente essa falta de perdão no meio da família. E a opressão também não fica para trás, não. Porque os irmãos sabem muito bem uma diferença de uma coisa e de outra, não é? A opressão, ela atinge a crentes, a não crentes. A possessão, não entendemos que crentes sejam possessos. Quem está dizendo aí sobre crentes possessos, não temos base bíblica nenhuma para isso. Mas é uma porta que nós percebemos que é aberta quando há falta de perdão. E aí nós chegamos, irmãos, às conclusões de que sim, Deus não perdoa pessoas que não perdoam. Isso traz implicações para a nossa vida. Pecados não perdoados em nossa vida prejudicam a nossa comunhão com Deus. Comunhão, não salvação. Está entendendo agora? E as pendências, quanto mais demorarem, quanto mais tempo ficarem,
vamos pensar, quem sabe, que está tudo bem. Mas quando não está, você não está gozando de saúde espiritual. Você está doente, não apenas emocionalmente, mas também espiritualmente. A falta de perdão, irmãos, causa uma ferida espiritual. Causa uma ferida espiritual muito grande na vida da pessoa, que tende a tal forma que tende a piorar com o tempo. Só piora com o tempo. Por isso que é bom você sair daqui ou aqui mesmo, se tem questões a perdoar e a pedir perdão, resolver logo. Porque quanto mais tempo, pior e maior a doença. Maior a situação e mais implicação teremos quanto mais protelarmos. Porque assim, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer. Ah, mas o outro não quis. Porque eu já ouvi, e acontece mesmo. Ah, eu fui pedir perdão, a pessoa virou as costas e disse, não vou não, e pronto. Você fez sua parte. Não veio pedir perdão, mas você faz sua parte de perdoar. No meu coração, Senhor, eu estou perdoando aqui, está limpo. Não tem pendência nenhuma. Não vou protelar mais isso. Então, ainda hoje, se existe alguma pendência em relação ao perdão e pedir perdão, faça isso hoje. Ligue para a pessoa hoje. Se preciso, fale na frente dela hoje. Não leve isso por mais tempo, não, para que você não adoeça e você não tenha as implicações espirituais na sua vida cristã. E nós, então, todas as vezes que eu falo com perdão, quem vai a gabinete buscando aconselhamento pastoral nessa área, já sabe como nós vamos dirigir a conversa. Lá para o final. É olhando para Cristo na cruz. Não tem outra forma. É olhando para Cristo. Eu convido a pessoa a olhar para o Cristo na cruz. Porque aquele que estava na cruz, perfeito, cordeiro sem mácula alguma, ele disse, Senhor, Pai, né? Perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. E como Cristo perdoa e eu não tenho... E eu fico retendo perdão e eu não... Acho que perdoar é uma questão minha. Se o meu modelo é o Cristo, então eu preciso olhar. Pregadores, nós evitamos às vezes dar exemplos de filmes, mas no filme Prova de Fogo, né, que aqui alguns assistiram, nós percebemos em uma das cenas claramente Caleb, não é? Caleb, tendo que olhar o pai dele levando a olhar para a cruz vazia que estava diante dele. Ele disse, pai, como é essa história de perdão, pai? Está vendo como é que eu vou amar alguém que não me dá o retorno, não me dá a reciprocidade? Até que uma cruz estava na frente dele e ele teve que reconhecer que é olhando para o Cristo, é olhando para Jesus que nós vamos conseguir. Irmãos, eu trago essa mensagem, mas eu digo para você, eu quero lembrar a você que nós não podemos perdoar e nem pedir perdão se não for com a atuação, a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguimos. Não conseguimos. Mas através do Espírito Santo de Deus, Ele nos leva a olhar para a cruz. E nós somos impulsionados a resolver as pendências que temos. Que o Espírito Santo de Deus continue a mexer o seu coração e fazer o que eu não posso fazer a partir de agora. Porque eu só posso, como eu costumo dizer quando prego, eu só posso ir até aqui. Mas o Espírito de Deus, e você absorveu essa mensagem, essa palavra, Ele vai lhe ajudar, meu irmão.
Ele está aqui presente para dizer, olha, de fato existe pendência. E precisa ser resolvida logo. Porque dívida, quanto mais protelarmos, pior. Então resolvamos logo. Nós vamos estar entoando um cântico. Porque nós precisamos pensar o que o João Batista falou. Que ele cresça, que eu diminua. Se você entender que você deve diminuir para que Cristo apareça na sua vida, um bom caminho já foi percorrido. Você está muito próximo, então, de você ter essas atitudes de pedir perdão, de perdoar. Geralmente a gente pede para ficar em pé, às vezes até vir aqui à frente, mas só você sabe o que é preciso fazer, e não será uma oração feita por mim que vai resolver isso. É você. Como já disse em outro sermão, em outra palavra, só você, meu irmão, minha irmã, tem condições de completar essa mensagem. Eu não tenho. Só você. Há alguma pendência? Falta pedir perdão ou perdoar? Resolva isso ainda hoje. Resolva isso hoje. Tá certo? Vamos orar. E a nossa missão então é podermos fazer o que ninguém pode fazer pela gente. Só você mesmo. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, mas também a alta responsabilidade de podermos ministrar a Tua Palavra, dispor a Tua Palavra, e um tema tão desafiador, Senhor. A gente sente um peso da responsabilidade de falar sobre perdão, porque sabemos que não estamos falando de qualquer coisa. Nós mexemos em algumas feridas aqui nessa noite. A palavra mexeu, trouxe à tona algo que estava, quem sabe, lá doendo, mas que veio à tona. Mas não veio em vão. Vem à tona para que uma cura seja realizada. Porque nós cremos que o Senhor cura corações feridos. Senhor, que haja perdão aqui nos corações. Que haja a decisão de pedir perdão e de perdoar. E que isso não se protele por mais tempo. Para que haja saúde, como nós falamos. Isso aqui no âmbito de igreja, nas famílias, nos cônjuges, nos relacionamentos filho-pai, pai-filho. Senhor, derrama agora a Tua graça sobre nós de tal forma que nós não protelemos nenhuma atitude em relação ao perdão. Ó Espírito de Deus, e já glorificamos o Teu nome, porque sabemos aqui do que está ocorrendo, do que está acontecendo nos corações, e que resistência nenhuma ela se levante de tal forma para impedir que os Teus propósitos se cumpram em relação a uma cura nessa área. Nós já rendemos a Ti toda a glória e oramos em nome de Jesus. Amém.